Então vai haver o quê? Uma corrupção, ou seja, uma diminuição de conhecimento de Deus, de temor de Deus. Vai havendo então essa diminuição desse verdadeiro cristianismo, que é a amizade com Cristo, é a intimidade com Cristo, e não apenas uma religião. Então nós estamos falando a respeito da igreja. Se nós formos falar do mundo, o mundo vai de mal a pior, o curso dele é de acordo com Satanás, cada vez mais longe de Deus. Não estamos nem falando lá de fora, estamos falando dentro da igreja. Então vamos ver aí a parte 1, os tempos trabalhosos. Tópico 1, nos últimos dias. Tópico 2, falsa aparência. Então no tópico 1, nos últimos dias, diz assim: Paulo inicia o capítulo 3 falando a respeito da extrema corrupção dos últimos dias. O termo últimos dias não se refere somente ao fim dos tempos escatológicos, mas faz referência ao ataque gnóstico sobre a igreja. O apóstolo mostra a Timóteo o grande desafio que é permanecer fiel ao Senhor em tempos difíceis, quando os falsos mestres parecem se multiplicar. Ele faz uma lista com as características dos falsos mestres, homens sem Deus. Vejamos algumas. Então veja bem, quando Paulo fala últimos dias, significa o seguinte: a partir do momento que Jesus ressuscitou, então ele vai voltar, ele prometeu voltar. Então, últimos dias passa a ser essa expectativa da volta de Jesus para buscar a igreja. Então, desde o início da igreja, começou aí os últimos dias, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Então, todo dia pode ser o último dia. Então, qual o último dia da igreja na terra? Pode ser hoje, pode ser agora. Então, nós estamos vivendo os últimos dias. Todo dia pode ser o último dia. Então, últimos dias significa isso. Então, uma das características dos últimos dias é o quê? Como existe a igreja que avança, que cresce, a igreja que busca conhecimento de Deus, a igreja onde há manifestações de Deus, há também o quê? Um reino espiritual contrário ao reino de Deus. Então, Satanás, com seus demônios, vai fazer o quê? Ele vai tentar impedir que o reino de Deus viva da maneira correta. Então existe aí uma guerra que muitas vezes não é percebida pelos próprios crentes. Então existe aí a influência de Satanás para atrapalhar o avanço correto da igreja. E aqui nessa lição nós vamos ver que uma das maneiras de atrapalhar a caminhada da igreja é o quê? A introdução na igreja de falsos mestres. Então esses falsos mestres, eles fazem o quê? Eles introduzem heresias no meio da palavra de Deus. Então eles vão minando a fé das pessoas. Eles vão minando a intimidade das pessoas com Deus. Então o mestre que não tem, por exemplo, nenhum dom do Espírito Santo, o que acontece? Ele é um exemplo para os seus alunos de que não é necessário as pessoas terem um dom do Espírito Santo. Um mestre que não é batizado no Espírito Santo, ele é um exemplo para os seus alunos que não é necessário o batismo do Espírito Santo. Então, um mestre que vive de qualquer maneira, que não tem intimidade com Deus, ele é um exemplo para os seus alunos de que não é necessário ter essa intimidade com Deus. Um mestre que talvez nem tenha lido a Bíblia toda uma vez só, ele é um exemplo para os seus alunos que não é necessário ler a Bíblia toda. Então, um mestre que não passa nem uma hora sequer, uma horinha só, orando por dia, ele é um exemplo para os seus alunos de que não é necessário orar uma hora por dia. Veja só como é que é. Então, esses mestres, na verdade, que parecem, têm aparência de piedade, de serem bons mestres, são exigentes quanto aos costumes, parecem coisa boa. Mas o problema é que eles são
péssimos exemplos para os seus alunos e estão servindo para distanciar as pessoas de Deus e não para aproximar de Deus. Eles não têm fé nem para orar por um enfermo ser curado. Não têm fé nem para expulsar um demônio. Então veja só, esses mestres parecem ser ótimos mestres. Muitos excelentes, dão um estudo bonito, mas a sua vida mostra aos alunos que não é necessário ter uma intimidade com Deus, não precisa jejuar, não precisa orar muito, não precisa muito de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, não precisa ser batizado do Espírito Santo, não precisa de possuir um dom do Espírito Santo para ajudar as pessoas, não precisa evangelizar, ganhar almas. Então eles são um péssimo exemplo, na verdade. Às vezes dão até um ensino bonito. Então esses falsos mestres, como eles não fazem, não têm intimidade com Deus, toda vez que eles vão ensinar, o que eles fazem? Eles suprimem, eles retiram do ensino aquilo que vai contra eles. É coisa fácil. Se no ensino fala de evangelizar, então ele dá um jeitinho de torcer lá para apoiar que ele não evangeliza. Se fala de missões, ele dá um jeitinho de torcer. Não, missões é só ajudar financeiramente, não precisa ir não, porque ele não vai, ele não faz missões, nunca fez. Então ele vai torcendo, ele vai dando um jeitinho para poder não se acusar a si mesmo e o ensino fica corrompido. O ensino passa a ser uma coisa apenas vaga e as pessoas não aprendem. Por quê? Jesus ensinava o que ele fazia, o que ele praticava. Aí Pedro, Paulo, João. Então eles ensinavam o quê? Eles ensinavam com a vida, não só falando. Então nós vamos ver características dos falsos mestres. A primeira aí, amantes de si mesmos. São homens que buscam seus interesses em primeiro lugar, antes de valorizarem os outros e a obra do Senhor. Eles não têm amor, pois o verdadeiro amor não busca seus interesses. 1 Coríntios 13:5. Então são pessoas que preocupam-se exclusivamente consigo próprios. Eles não estão buscando o bem dos outros. Eles não sofrem pelos outros. Eles não se dedicam à salvação dos outros, à edificação dos outros. Não se dedicam para que os outros conheçam Deus. Não estão preocupados se as pessoas estão doentes, se estão sofrendo. Não estão preocupados com isso. Eles se preocupam consigo mesmos, com a sua própria família. Segunda coisa, avarentos. São amantes do dinheiro, fruto do seu egoísmo. Hoje há falsos obreiros que só pregam ou fazem a obra de Deus esperando receber bens materiais. 1 Coríntios 6:10. Então aqui são os amantes do dinheiro. Até na hora de dar o dízimo, ou ele dá a menos, ou então nem dá. Para dar a oferta, ele escolhe no bolso a notinha menor que ele tiver, ou a moedinha menor que ele tiver. Então são pessoas avarentas, amantes do dinheiro. E aqui na lição, o pastor Elinaldo Renovati Lima já aproveitou para falar sobre esses cantores e pregadores que cobram um absurdo para ministrar na igreja. Então o que eles estão preocupados? Em enriquecer à custa dos crentes. Imagine aquele dinheiro que aquela viúva dá, aquela oferta, aquele dízimo que ela dá, aquele pouquinho que ela dá com todo o amor, com todo o coração ali para Deus. Essas pessoas estão roubando da igreja, estão retirando. Agora veja só, também olhamos para os líderes que pegam esse mesmo dinheiro, às vezes não estão dando para o cantor, para o pregador, mas estão enriquecendo com fazenda, com bois, com carrões, com mansões, até com aviões. Também é a mesma coisa. É avareza. Isso é roubar realmente o dinheiro de Deus. Então eles deveriam que aplicar esse dinheiro na obra de Deus. Você vai aí, a gente vai a igrejas grandes, mas muito grandes, e não tem missionários. Absurdo. Igrejas grandes,
que a gente vê congregaçõezinhas todas pequenininhas, de 100 pessoas, 150, 200 pessoas só, mal cuidadas, não tem um som bom. Isso é o que? A gente vê. O dinheiro está sendo retido, a liderança está pegando para eles. Eles estão muito ricos. Mas a igreja do Senhor está precisando de ajuda. Ao invés de terem 200, 300 congregações, tem aí 50, 40, 30. Por quê? O dinheiro está indo para o bolso, para a conta bancária, muitas vezes fora até do país. Depois nós temos aí presunçosos, soberbos. São homens cheios de orgulho, de arrogância, que se julgam superiores aos outros. Sabemos que Deus abomina a altivez e que a soberba precede a ruína. Provérbios 6, 16 e 17. Então aqui fala do orgulho, da arrogância, pessoas que não conversam com os outros, pessoas que não ajudam os outros, pessoas que só pensam em si mesmas, orgulhosas, pessoas que se vestem de maneira muito acima das outras, pessoas que se gabam de grandes coisas, de possuírem muita riqueza. Nós estamos vendo hoje um problema muito sério na igreja. As pessoas não descem do púlpito mais, não abraçam as pessoas, não conversam com as pessoas, ficam lá em cima, naquele orgulho, distanciadas do povo. Não existe mais descer lá, vamos orar, tanta gente doente na igreja, vamos descer do púlpito, vamos ungir esses enfermos com óleo, vamos pedir ao Senhor para curá-las, vamos abraçar essas pessoas, vamos conversar, vamos saber qual é o problema que eles estão enfrentando. Então essas pessoas aqui são pessoas que para eles as pessoas não importa somente ele. Muitas vezes essas pessoas se acham como se fossem deuses. Tudo que ele falar tem que ser atendido. Tudo que ele mandar tem que ser obedecido. Então eles começam a achar que são como se fossem deuses. Ninguém pode falar nada contra. Ninguém pode discutir nada. Tem que aceitar tudo. Então as pessoas que estão ocupando aí as lideranças da igreja, e ali eles se comunicam entre si só. O povo mesmo fica distante. O povo não pode participar de nada, não pode decidir nada. Já vem decidido de lá, o povo só pode dizer amém, mais nada. Depois vem aí blasfemos. Blasfêmia é ofensa verbal a Deus, porém ela não se limita às palavras. Jesus ensinou que para a blasfêmia contra o Espírito Santo não haverá perdão. Mateus 12, 31. Então aqui no texto, esse blasfemos aqui não quer dizer essa blasfêmia contra o Espírito Santo, que é a atribuição do que Deus faz, dos milagres que Deus faz, que são atribuídos a Satanás. Mas blasfemos aqui são as pessoas que falam de maneira arrogante contra Deus. Pessoas que falam como se não tivessem consideração, não tivessem temor para com as coisas de Deus. Então, eles tratam as coisas de Deus assim, na banalidade. Para eles é igual se fosse um homem. Eles falam de Deus como se Deus fosse igual a qualquer um de nós. Então são pessoas que tratam as coisas de Deus levianamente. Então esses blasfemos são pessoas que falam coisas sobre Deus sem temor, sem conhecimento. Pessoas que abusam ao falar de Deus e sobre as coisas de Deus. Pessoas sem reverência para falar sobre Deus ou com as coisas de Deus também. Tudo isso indica o quê? Blasfêmia. Depois vem desobedientes a pais e mães, ingratos. São péssimos exemplos na família, pois não honram seus pais e mães. São ingratos com Deus, os pais, os amigos, a igreja e todo o ministério. Então, desobedientes. Essa palavra então indica o quê? Que eles não obedecem, não admitem uma autoridade sobre eles.